Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu gostaria dessa oportunidade de falar um pouco sobre o livro do Apocalipse e sobre as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas daquele período. Eu quero trazer aqui uma linha interpretativa chamada historicismo. O historicismo é uma linha interpretativa que interpreta que as 7 cartas que estão ali no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse simbolizam períodos da história do cristianismo. Então, essa linha interpretativa, ela vê que cada igreja, das 7 igrejas que estão ali, representam um período da história do cristianismo. E eu quero trazer essa interpretação para você. É lógico que não vai ser nada exaustivo, mas a minha intenção aqui é trazer para você que talvez gostaria de estudar um pouco a teologia e fica assim pensando, mas o que deve aprender? Então a gente aprende esses tipos de coisa, que é as interpretações existentes nos textos bíblicos. E esse é um bastante interessante, porque quando eu comecei a estudar essa linha de interpretação das 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, eu fiquei um tanto impressionado e fui pesquisando, e eu achei assim muito interessante, com uma coerência fantástica, É lógico que existem outras linhas interpretativas, tá? Eu sou dispensacionalista, então tenho a nossa linha interpretativa, mas o historicismo é muito interessante nessa questão das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, vamos lá. Veja bem, a primeira carta está aqui no capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa é a primeira carta. Veja que no historicismo, esta carta, esta igreja, ela representa do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. É chamada a igreja que perdeu o primeiro amor. Até porque, no verso 4, o Senhor Jesus vai falar assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, no historicismo, essa carta, ela representa esse período da história da igreja, que é a chamada era da igreja apostólica, em que os apóstolos ainda estão vivos, O último a morrer vai ser o apóstolo João, por isso que é chamada igreja apostólica, igreja primitiva, também porque alguns apóstolos estavam vivos e o último que morreu foi o apóstolo João. Então, essa primeira carta, ela representa esse período do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Então vamos ver aqui. A segunda carta é a carta direcionada à igreja de Esmirna. Aqui é representada, pelo historicismo, como do ano 100 ao ano 313, que foi um período de muita perseguição. O Justo Gonzalez, ele tem uma coleção de 3 livros que ele escreveu, que é a História da Igreja, e ele diz lá no seu livro
E esse é o período chamado a Era dos Mártires. Veja que a perseguição romana, ela se acentuou a partir do ano 64, quando Nero, ele coloca fogo em Roma, e como álibi, ele diz o que? Ele diz que foram os cristãos. Por quê? De todos os bairros, se não me falha a memória, era 13 ou 14 bairros que tinha lá em Roma, 10 queimaram totalmente. Os que não queimaram eram densamente povoados por judeus e cristãos. Então ele encontrou um álibi e acusou. Então, do ano 64 para frente, a perseguição romana se acentua bastante. Do ano 100 em diante, acontece isso diversas vezes. Por isso que no estoicismo, esse período é o período das perseguições, do ano 100 ao ano 313, a igreja de Esmirna, ela representa. Depois, a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, esse período vai ser o período de 313 até o ano 600 depois de Cristo, que é o período em que Constantino, no ano 313, ele dá o edito de tolerância, ou seja, até 313 o cristianismo era perseguido, não era bem visto aos olhos do império, mas o que acontece? Segundo a história, diz que Constantino teve um sonho, nesse sonho ele viu uma cruz e houve uma voz, e nessa voz diz, sobre este símbolo vencerás. Ele coloca o desenho da cruz no uniforme dos seus soldados e ele vence realmente aquela batalha contra Inocêncio, seu irmão, para chegar a ser o imperador. E aí, quando ele ganha, ele atribui essa vitória aquele símbolo que ele viu na visão, que ele colocou nos uniformes. E aí ele dá o edito de tolerância. Não é aí ainda que a igreja se torna o cristianismo religião oficial. A religião oficial vai ser um pouco mais para frente com outro imperador. Mas vamos lá. Esse período, irmãos, é chamado período também da mistura total. Por quê? Porque até o ano 313, cristão eram aqueles que realmente tinham nascido de novo e haviam tido um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque não era todo mundo que queria ser cristão naquele período, porque era muita perseguição. Eles perdiam suas casas, perdiam tudo que tinham, às vezes eram lançados nas arenas, e a perseguição era forte e ferrenha. Então, não era qualquer um que aceitava e falava publicamente que era um cristão. Tanto que o peixinho era um símbolo. Quando alguém chegava, desenhava um peixinho, opa, esse aí é dos nossos. Então, era um período muito terrível. Mas a partir de 313, com a entrada do Estado na igreja, ou seja, Constantino chegou um momento que ele mandava na igreja, mandou as coisas, um imperador, que não tinha nada de religioso. Tanto que alguns duvidam realmente que ele tenha se convertido ao cristianismo. Mas Constantino, ele foi, de certa forma, um estrategista nessa questão. Por quê? Naquele período, o império já estava ruindo. O império já estava começando a ruir. E com essa situação, o Constantino, ele vai ver também a possibilidade de unir o império através do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo crescia mesmo com toda a perseguição. Quanto mais cristãos morriam, eram sacrificados, mais apareciam. Então, ele viu nisso uma possibilidade de unir o império e de fazer com que o império crescesse. Só que
no Império não havia só cristãos, havia outros tipos de religião, outros tipos de misticismo, de paganismo. Então foi a partir de 313 que tem alguns estudiosos que consideram esse o período inicial da decadência da igreja. Por quê? Começou a se misturar muita coisa que não estava escrito na Bíblia, muita coisa que não foi direcionada por Deus para fazer, começou a aparecer. Aí, muita gente queria ser cristão. Por quê? Porque agora o Estado estava financiando a igreja. Olha que coisa, né, irmãos? Aqui não é uma aula de história da igreja, mas só para você entender um pouco do período, tá? Que o historicismo interpreta que a terceira carta de Pérgamo é esse período do ano 313 ao ano 600, o ano que começa a mistura, né? E tantas outras coisas. Se você quiser aprofundar isso, né? CTF, Seminário Teológico da Debrais, São Caetano do Sul, e você vai aprender mais sobre isso lá, tá bom? Mas vamos lá. Agora, a quarta carta foi a carta à igreja de Tiatira. Olha o verso 18 diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então veja bem, segundo a interpretação historicista, o que acontece? Essa igreja representa o período do ano 600 a 1517, aproximadamente, sempre aproximadamente, né? A época, né, obscura da igreja, uma época em que milhares de pessoas foram mortas por conta da Inquisição, né? Foi durante esse longo período de quase 1000 anos que surgiu o papado, e aí surgiu, né, uma série de outras doutrinas que a palavra de Deus não dava sustentação. Então foi um período muito difícil, né, que vai do ano 600 ao ano 1517. Lembra da Inquisição, até que no final desta época, né, que vai acontecer a reforma. Então acontece nesse período, a pregação, quando a Basílica, foi nesse período que a Basílica de São Pedro estava sendo construída, então os agentes, da Igreja Romana, saíam pregando: olha, quando as suas moedas caírem nos cofres da igreja, as almas daqueles teus parentes que estão lá no purgatório vão ser tirados e tal. Foi ouvindo esse tipo de pregação que nós chegamos, à quinta igreja, o período da quinta igreja, que é a igreja de Sardes, ou seja, foi no final de 1500, 1517, por aí, que Martinho Lutero ele aparece na história, tá? Então, a quinta carta, que está aqui no capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, veja bem, de 1517 a aproximadamente 1648 segundo o historicismo, o período que a quinta carta, a carta à igreja de Sardes, representa. Aí tem o período da reforma, e tem toda aquela questão da contra-reforma da igreja católica, o surgimento, de várias denominações, e que começaram, com a reforma de Martinho Lutero e foram dando seguimento. Bom, depois a sexta carta foi a igreja de Filadélfia. Olha o verso 7: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi,
O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse período aqui, o historicismo ele interpreta como o período de 1648 até o período de 1900. É o período dos grandes avivamentos na história da igreja. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que nesse período de 1650 até 1900 houve grandes avivamentos, né? Principalmente quando nós entramos ali no século XVIII, século XIX, né? Já leu ali o livro Heróis da Fé? Então, ali você vai encontrar grandes homens de Deus que fizeram aí revoluções, né, maravilhosas na pregação do Evangelho, trazendo muito avivamento, muitas almas salvas para a glória do Senhor Jesus. Então, nós chegamos finalmente na 7ª carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. E o historicismo vai interpretar esse período como de 1900 até os dias atuais. E olha, meus queridos, essa interpretação chama muito a atenção, né, porque o historicismo vai dizer que esse período, né, da 7ª carta, né, da carta a Laodiceia, é o período da apostasia, mornidão, né, e materialismo, irmãos. Um minuto de silêncio. Veja, né, que essa interpretação ela não está totalmente fora, né? Lógico que eu estou trazendo aqui uma forma bem simples, né? Bem sintética, né? Não estou aprofundando as questões, mas trazendo uma forma bem suave e um pouco fácil para compreender, mas que a gente pensa, puxa vida, tem pessoas que é contra essa interpretação de que essas cartas representam períodos. Mas quando a gente estuda esses períodos, né, e o que está escrito sobre essas igrejas, né, você começa a falar, peraí, eu acredito, né, que tem algo a ver. Então, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, né, dentro do historicismo, é a igreja apóstata, a igreja que começa a apostasia. E como nós temos visto hoje de apostasia, irmãos? O que é apostasia? Apostasia é o afastamento, é se afastar da sã doutrina, é se afastar, né, da verdade bíblica, né, dando ouvidos a espíritos enganadores. E nós não estamos vivendo isso no seio da igreja, né, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares no mundo. Então, ela é considerada a igreja, olha só, da apostasia, ministro da apostasia, da mornidão e também do materialismo. Será que isso não tem, parece um pouquinho o jornal, né, cristão do século XXI? Apostasia, mornidão e materialismo. Eu vou só dar uma ênfase um pouquinho nessa carta, para você ver que a interpretação historicista não está tão, né, desviada, não. Olha só, veja, aonde que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Né? Interessante que em todos os períodos, né, que dentro do historicismo é interpretado as 7 cartas, em todos os períodos, né, o refrão é o mesmo. Eu sei as tuas obras. Forte mesmo. Às vezes eu paro para pensar, meu Deus, o Senhor sabe as minhas obras. E aí a gente tem que se policiar, né? Pelo menos é o que Deus espera de nós. Nós somos perfeitos, nós chegamos à perfeição, mas o que Deus espera de nós é cada vez mais lutar para sermos melhores seres humanos. Então, eu sei as tuas obras, que nem és
frio nem quente. Olha, vamos fazer aqui uma interpretação espiritualista. Frio é aquela pessoa que ela não tem compromisso. Ela não tem compromisso, tá? O frio e quente aqui não é pular, reteté, sapatear, não é nada disso. O frio aqui é aquela pessoa que está, às vezes, dentro da igreja, mas ela não tem nenhum tipo de compromisso com o reino, nem com a igreja, nem com ele, nem com a família, nem com a sociedade, com ninguém, não está nem aí. Ele frequenta a igreja, frequentador de igreja, gosta de estar na igreja. Mas a vida não muda, fica um dia após o outro, nada acontece. Né? Esse é o frio. É aquele que não tem responsabilidade. Aquele que não, né, para ele tanto faz como tanto fez. Né? E nem é quente. O quente não é o quê? Não é aquele que faz barulho, essa parte. Não, isso é uma manifestação diferenciada. Tá? Acontece, tem pessoas que são extrovertidas, precisa disso, precisa tal, mas não é isso o ser quente. O ser quente é o quê? É aquele que tem responsabilidade com Deus, com o reino, com a igreja, com o próximo. Ele está preocupado, né? Ele quer ver o evangelho ser disseminado. Ele está ali, ó. A situação pode estar boa, ele não vive pelo contexto da situação dele. Está bom ou não está bom, ele está lá servindo a Deus. E se Deus chama, ele fala: eis-me aqui. Isso é o quente. É o que está disposto a gastar tempo, é o que está disposto a trabalhar na obra de Deus, mesmo que não vai ganhar nada no sentido financeiro, vamos dizer assim. Isso é o quente. Então Jesus diz aqui, ó, você não é nem quente nem frio. Esse deve ser. É aquele que está um pé na igreja e um pé no mundo. Na igreja ele sente até um entusiasmozinho, mas depois, quando está no mundo, o entusiasmo passa e ele vive o mundo. Um pouquinho lá, um pouquinho cá. Então, olha só. Agora, olha só. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, coisa terrível, né? Irmãos, como é que nós estamos? Ó, veja o tempo verbal que eu usei. Como é que nós, né? Porque eu me coloco também nisso. Eu não sou o top de linha. Estou lutando também, meu irmão. Estou lutando. O Senhor me ajuda a melhorar, me ajuda. Mas vamos lá. Aí olha só. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha só. As igrejas não estão assim? Muitas igrejas, grandes ministérios, grandes templos, grandes isso, grandes aquilo, e grandes e grandes e grandes e grandes. Né? Cada vez mais templos luxuosos, bonitos. É bom, é importante. Eu não estou falando que isso seja errado. Mas esse não é, né, o âmago do Evangelho. Né? Deus, se o templo está bonito como era o templo de Salomão, glória a Deus, nós podemos fazer. Vamos fazer, irmão. É bonito. Coisa boa você entrar numa igreja, né, irmão? A igreja está arrumadinha, pintadinha, bem iluminada, o som bonito. É muito bom, irmão. Quem não gosta disso? Quem não quer ver isso? É importante isso. Né? Ninguém vai querer entrar numa igreja que está caindo, desculpa a expressão, caindo nos pedaços. Não é isso. Mas isso não pode ser o foco central. Né? O foco central não é isso. O foco central é o amor entre os irmãos, é a cooperação, é o respeito, respeito uns aos outros, respeito às autoridades eclesiásticas que Deus tem colocado dentro da igreja, os pastores da igreja, os obreiros da igreja. É isso que tem que ser bonito também. Né? Não só o exterior, né? Ou seja, não só
o templo físico, mas o templo humano, ele precisa estar bem. E olha o que ele diz: como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Muito forte, né, irmãos? Muito forte a forma como Jesus fala com a igreja de Laodiceia, né? Que, na interpretação historicista, representa a igreja também do século XXI. Mas eu quero, olha, veja só que, dentro desse contexto terrível de mornidão e materialismo, o que o Senhor Jesus aconselha? Vamos lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não esqueça a vergonha da sua nudez, da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Alguns historiadores vão dizer que lá em Laodiceia era onde era processado o melhor ouro que havia na Ásia. Por isso que eles eram um pouquinho, né? Depois, quando eles vestes brancas, também, eu esqueci o nome do autor, ele fala que também na Ásia, em Laodiceia, era o centro têxtil, centro têxtil da Ásia. E o colírio também era onde havia os melhores oftalmologistas do período. Então, Jesus usa essas três coisas que eram muito importantes, e que existiam naquele período. Tem outras coisas, mas não vamos entrar aqui no mérito. Então, Jesus, o que ele diz? Ele usa isso. Vocês acham porque o melhor ouro está aí com vocês, porque as melhores vestes estão aí com vocês, porque os melhores oftalmologistas. Então, ele fala, olha, ouro provado no fogo. Eu estava uma vez, eu fui pregar nessa palavra, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que seria isso exatamente? E Deus me trouxe uma luz, o Espírito Santo me trouxe uma luz. O ouro, irmão, como um material precioso, ou seja, o que dentro do cristianismo é essencial e fundamental? O amor, o amor é o fundamento do cristianismo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fiz um videozinho rápido, coloquei aqui no Instagram, falando sobre a síntese do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, a fonte da salvação é o amor de Deus. Ou é um dos metais mais preciosos que nós temos. Então, eu coloco aqui esse ouro como o amor. Como é que está o amor entre nós, dentro da igreja, entre os relacionamentos? Amor é atitude. Veja que capítulo 13 de João, no verso 34, Jesus diz lá na hora que está acabando a ceia, depois que ele fez as revelações que Pedro ia negar, e que um ia trair, e que para onde ele iria ninguém não iria naquele momento, Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tá, até aí não tinha nada de novo, porque Levítico 19, 18, a lei já dizia, ame ao próximo. Mas Jesus cumprimenta. Como eu vos amei, e como Jesus amou de forma sacrificial, ele se sacrificou, ele deu a sua vida. Então, o amor que Deus pede de nós
Não é aquele amor normal, não, amar os irmãos dentro da igreja até que é fácil, né? Mas é um amor sacrificial. É amar aquele que não te ama, né? É como Jesus diz lá em Mateus 5, né? É falar bem de quem fala mal de você, é orar por quem te persegue, é fazer o bem para quem te faz o mal. Essa é a expressão do amor. Então eu interpreto o ouro aqui como o amor. Porque Paulo vai dizer lá em capítulo 5, em versos 5, 6, não me lembro o versículo exato, Paulo fala assim, ó, o amor de Deus não nos confunde, porque o Espírito Santo está derramado no nosso coração. Então, se o Espírito Santo está derramado no nosso coração, irmão, tem uma notícia para te dar. Nós somos capazes de amar uns aos outros. Mas ele diz aqui também que em riquezas e vestes brancas, as vestes brancas, podemos fazer uma aplicação simbólica com a vida de santidade, né? Vestes brancas fala de limpeza, de pureza. Então, as vestes brancas é a santificação, é o estar separado, né, das práticas mundanas, das coisas do mundo. É isso aí, né? Então, você quer medir a sua espiritualidade, né? Ah, mas pastor, eu prego, eu toco, eu canto, eu isso, eu aquilo. Glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe, te dê muita unção. Mas se você quer saber se você é um crente mesmo, nos padrões divinos, examina como é que está a sua vida de amor. Como é que você está tratando as pessoas. Como é que você vê seu semelhante. O que você fala no outro. Isso é importante. Então veja. Quer ver a temperatura espiritual? Veja o quanto você está amando mais. Se você está amando mais, um sacrifício pode ter certeza que você espiritualmente está amadurecendo e crescendo. Segundo, se você tem reservado a sua vida para Deus, né? Evitado até a aparência do mal. Está ali, ó. Estão te chamando de santarrão. Ó, santarrão, santarrão. Não, glória a Deus, sou isso. Se a tua vida de santidade está cada vez mais integrada com a palavra, com os aspectos que a palavra de Deus nos fala sobre o que é santificação, meu irmão, você está indo bem. Segura porque a batalha é grande. Mas ele diz aqui assim, ó, e unjas os olhos com colírio para que vejas, né? Ou seja, como é que está a sua visão? O que seus olhos estão vendo? Jesus disse assim, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem mal, quão grandes trevas são. Porque aqui, irmão, lembra da Eva? Ela viu que o fruto era sedutor. Ela sentiu o desejo de olhar, né? Então, como é que está a nossa visão? A nossa visão espiritual, a nossa visão de mundo, a nossa visão de igreja, a nossa visão de família, a nossa visão de nós mesmos. Será que nós estamos nos enxergando como uma alta sociedade? Não. Como é que está a nossa visão? Não só a visão ocular, mas a visão que está dentro de nós, que desce para o coração. Então é essas coisas que o Senhor quer que nós venhamos a examinar. Porque nós estamos, né, segundo o historicismo, nesse período dessa igreja. Igreja que é considerada apóstata, morna e materialista. Mas que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas e a buscar com mais desejo a presença de Deus, de estar na casa de Deus, louvando a Deus, fazendo a obra de Deus, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O tempo está passando, o dia está chegando. Que dia? O dia do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E aí a pergunta é, se Jesus vier hoje, você está preparado?
Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos pelo menos lutando todo dia, dizendo, Deus, me ajuda a melhorar, Pai, me ajuda. Que Deus nos abençoe, irmão. E que a gente possa verdadeiramente olhar para todas essas coisas. Né? O estoicismo, ele interpreta as 7 cartas como 7 períodos da história do cristianismo. Né? Isso nos convida, né, a fazer um estudo mais aprofundado de toda essa história. Porque nessa história muita coisa já aconteceu e ainda está previsto para muitas coisas acontecerem. Mas uma coisa eu quero finalizar dizendo para você, né? A igreja é vitoriosa, tá? A igreja é vitoriosa. Que igreja? Assembleia de Deus? Batista? Presbiteriana? Quadrangular? Não. A igreja invisível. E a igreja invisível é a igreja dos que vão subir no arrebatamento. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos, neste dia, ou pelo arrebatamento, ou pela chamada individual, né, que acontece sempre, nós possamos estar realmente preparados para, quando ouvir o chamado, seja individual, seja coletivo, nós estejamos prontos para subir com o Senhor. Que Deus vos abençoe, guarde esta palavra, fica com Deus. E se você quiser aprender mais, faça um curso no CETESC. Nós temos aula presencial, nós temos também agora o curso online, né, para facilitar. Irmãos, hoje não estuda quem não quer, né? Agora, se você tem desejo de conhecer melhor a Deus, ter mais comunhão com Deus, aprender mais de Deus, estude, né? Porque lá a gente ensina que não é só estudar, mas também orar. Oração e estudo, é o lema, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, fique na graça do Senhor e até o próximo vídeo. Se você puder dar um like, fazer um comentário, eu agora estou acentuando mais as minhas gravações, estou começando, desculpa aí algumas falhas, tá? Mas eu estou aprendendo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abençoar a sua vida com as nossas reflexões. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.